Você já sentiu que os dias passam e você continua no mesmo lugar? Como se sua vida estivesse no piloto automático, mas no fundo, algo te dissesse que poderia ser diferente? Talvez você sinta cansaço, desmotivação ou até mesmo uma dificuldade em manter o foco e cumprir o que promete para si mesma. Mas será que o problema é realmente falta de tempo ou falta de força de vontade? Ou pode ser algo mais profundo? Aqui eu quero te ensinar, ou melhor, eu quero te mostrar como pequenas ações podem mudar a sua forma de pensar, sentir e agir. Você não precisa carregar sozinha essa sensação de estagnação. Existe um caminho para se sentir mais leve, organizada, segura de si. E eu posso te guiar nisso. Eu me sentia muito perdida em relação a quem eu era. Eu era uma pessoa um tanto agressiva, eu respondia às coisas que eu sentia de forma explosiva, agressiva, brigando muito, e isso era péssimo. Eu me sentia sozinha, eu me sentia desgastada, eu me sentia sem nenhuma perspectiva de ânimo, eu me sentia julgada, eu me sentia sobrecarregada em muitos aspectos, né? Eu me sentia triste, eu me sentia cheia de angústia, de medos, de julgamentos. Eu estava passando um momento pessoal muito conturbado e várias inquietudes, várias perguntas sem respostas na minha cabeça. Você sabe que precisa mudar, sabe que esses traumas, essa ansiedade, essa falta de clareza estão te impedindo de viver a vida que você realmente merece. Mas por que ainda não deu o primeiro passo? Talvez você tenha medo de tentar e não conseguir. Talvez já tenha tentado outras soluções que só mascararam o problema, sem trazer uma mudança real. Eu já ajudei milhares de mulheres que, exatamente como você, se libertaram dessas amarras, reprogramando suas mentes para prosperar de verdade. E hoje eu quero te mostrar que existe um caminho mais rápido, profundo e definitivo. E a única pergunta que você precisa se fazer é: por quanto tempo mais eu vou adiar essa transformação que eu tanto preciso? Eu já tinha feito terapia antes. Eu conheci uma junguiana, conheci uma psicóloga que fazia hipnose, mas a hipnose não funcionava comigo. E aí eu cheguei a conhecer uma de TCC, mas eu não me enquadrava com as técnicas da TCC, porque eu sempre achei muito rígido, né? E eu precisava falar. Eu precisava que alguém conduzisse, e não um teste. Eu tinha feito vários tipos de terapia, né? Mas essa me pareceu bem diferente. Quando eu comecei, me pareceu mais produtivo. E a constante necessidade de ter que estar fazendo tem que ter uma bebida sempre para alegrar, para mim, para ter uma motivação. Então, e isso começou a me chamar assim, uma atenção, que naquele momento eu falava, não, é normal, mas depois que eu tive uns 2 incidentes de cair, eu caí, bati a cabeça e tal, e aí eu falei, não tá normal. Eu quase desmaiei, ou se não desmaiei por alguns minutos. E isso fez eu parar para pensar que realmente não tinha alguma coisa que não estava legal. E aí eu resolvi buscar um acompanhamento profissional. Você já sabe que quer mudar. Você sente que está pronta para dar o próximo passo. E agora, tudo que falta é ter um método certo para te levar até lá. E eu vou te mostrar exatamente como fazer essa transformação acontecer de forma rápida, profunda e definitiva. Um método comprovado que já ajudou milhares de mulheres a reprogramarem suas mentes e conquistarem uma nova realidade. Então, se você quer mais clareza, autoconfiança e uma mentalidade próspera, essa é a sua chance. A solução que você procura está aqui. Agora é só pegar para você. Eu entrei num relacionamento muito tóxico, sabe? E isso tava me causando mal. E quando eu digo mal, era um mal físico, porque eu sentia muita dor no estômago, eu sentia um desconforto absurdo, ansiedade, taquicardia, muita sudorese, eu via com pés e mãos suando, sabe? Toda vez que eu tinha que encontrar com a pessoa, ou aquele momento de afastamento da pessoa, várias situações me causavam esses sintomas. Só que esse pessimismo não é que eu era, de fato, essa pessoa. Mas era porque eu tinha tanta crença que me limitava, que fazia eu ter uma visão deturpada sobre o todo e sobre mim mesma, que tudo me atingia. E esse momento eu tava realmente muito desacreditada em mim. Eu tava com minha autoestima, minha autoimagem lá embaixo. Fiz algumas cirurgias, fiz algumas coisas buscando me aceitar, buscando me preencher esse vazio que eu tava sentindo dentro de mim. Mas hoje eu percebo que nada disso faz sentido,
se você não realmente não estiver se sentindo bem com você mesma. Você se sente desmotivada, sem direção ou presa em ciclos de frustração? Eu te ajudo a virar a chave e se tornar a protagonista da sua própria vida, com um método estruturado e comprovado que já libertou milhares de mulheres de padrões limitantes. Não é sobre tentar mudar, é sobre uma reprogramação mental profunda que te leva a autoconfiança inabalável para tomar decisões sem insegurança, segurança emocional total, sem depender de validação dos outros, clareza de propósito, com um plano real para sair do ciclo de frustração. Tudo isso sem perder anos em tentativas frustradas. Chegou a hora de você assumir o controle. Eu vou te mostrar como. Eu me sentia completamente perdida, cansada, frustrada com uma série de coisas que se repetiam, assim, na minha vida. Chega, eu tenho que procurar cuidar de mim, das minhas questões que eu não estava nem conseguindo resolver. Quem dirá as questões dos outros? Depois que eu comecei a compreender o que estava acontecendo, me livrar daquelas situações e reprogramar a minha mente, tudo melhorou, completamente. Você, mulher que se sente presa em ciclos de frustração, repetindo os mesmos medos, inseguranças e autossabotagens. Chega de perder tempo tentando mudar sozinha. Eu vou te levar a conquistar a autoconfiança inabalável, a segurança emocional, através de uma reprogramação mental profunda. O mesmo método que já libertou milhares de mulheres da armadilha da estagnação. Sem precisar gastar anos em terapia, sem ver resultados concretos. Sem precisar continuar se sabotando por medo de fracassar. Sem precisar duvidar da sua capacidade de mudar sua vida. O que você vai ganhar? Controle emocional, para não mais se deixar paralisar pelo medo. Autoconfiança genuína para tomar decisões alinhadas ao seu potencial. Clareza para quebrar padrões limitantes de uma vez por todas. Isso não é mais um curso ou motivação vazia. É um processo validado para quem está realmente pronta para virar a chave. A próxima mulher transformada pode ser você. Basta dar o primeiro passo. Então, antes eu era uma pessoa que tinha autoestima baixa. Hoje minha autoestima é muito melhor, muito melhor. Antes, eu não conseguia me relacionar com as pessoas que eu não conhecia. Então, pra mim era difícil até ir para a academia. Ir à academia, porque eu ia me expor. Ai, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Eu tinha vergonha até de fazer as coisas erradas. Então, hoje eu tô assim, ó, nem ligando. Eu tenho um objetivo e eu vou atrás. Pensar também que eu sou alguém importante. Porque antes eu pensava muito que eu não tinha importância, nem pra amigo, nem pra familiar, nem pra relacionamento. Eu fui muito invalidada, assim, durante a infância. Então eu acabei carregando essa bagagem comigo. Mas Nubia me fez perceber, inclusive ela falou até sobre isso um dia desse, que a minha criança preferida, talvez a minha adolescente também, sabe? A minha mulher adulta jovem também. Mas eu já sou outra pessoa. Eu trago os meus traumas comigo, porém eu não posso deixar que esses traumas sejam quem eu sou. Eles só são parte de mim. Então a minha mentalidade mudou bastante em relação a isso. E eu vinha também de um momento de intenso desgaste emocional por conta de um relacionamento que eu tive e que eu botei toda a minha energia, as minhas expectativas nesse relacionamento. E como quando a gente age assim impulsivamente, sem reconhecer os sinais, sem enxergar as coisas que precisam ser feitas e as coisas que precisam ser adaptadas, as coisas que não podem, o que você permite, o que você não consegue permitir. Então foi um relacionamento muito abusivo, foi um relacionamento de altos e baixos. E se você já sentiu que, por mais que tente, sempre acaba repetindo os padrões nos seus relacionamentos, seja no amor, na família, ou até na relação com o dinheiro, como se algo invisível estivesse te segurando, impedindo você de viver a plenitude que você merece. Já se observou sabotando seus objetivos e metas, dizendo coisas do tipo: agora esse projeto sai do papel. Agora vou me tornar minha melhor versão. Agora esse shape chega. E aí você diz: dessa vez vai. E não tem muitos avanços. Então, eu queria entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu aceitava. A explicação pra mim era essa, né? De que se eu tava sofrendo, se eu tinha sido traída, divorciado, se eu não tava com um emprego bom, é porque eu fui uma pessoa ruim.
Eu não sabia o que eu tinha feito de maldade, mas eu tinha sido uma pessoa ruim. Então era uma forma de expiação, digamos assim, né? E aí eu acreditava que eu precisava pagar pelos meus pecados, mesmo sem saber onde eu tinha errado. Minha atitude refletia no comportamento de quem estava em volta de mim, né? E de quem, das coisas que aconteciam mesmo. Comecei a perceber que algumas vezes era o fato de eu estar, fazer com que minha filha estivesse melhor, e que as pessoas ao redor também estivessem melhor. E eu achava que estava todo mundo errado, e que todo mundo era sacana. Eu também não conseguia dizer não para as pessoas, então eu estava sempre querendo ajudar, dar o meu melhor, fazer de tudo, ultrapassar essa expectativa de dar o meu melhor. Então eu estava sempre passando dos meus limites. E eu me sentia muito mal, sabe, com isso. Eu sabia que eu estava me prejudicando para ajudar as outras pessoas, mas eu não sabia como girar essa chave. E isso era o meu maior desafio. Você já parou para pensar por que é tão difícil fazer as mudanças que você precisa fazer para ser feliz e realizada? O que acontece quando você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue agir? Como você se sente ao perceber que está presa em um ciclo de autossabotagem? Como se sua própria mente estivesse conspirando contra você? Porque parece haver um abismo entre a vida que você vive hoje e a vida que você nasceu para viver. Você está cansada de sentir-se insegura e duvidar do seu próprio valor, repetir padrões emocionais que sabotam seus relacionamentos e prosperidade, gastar tempo e energia com terapias que não trazem mudanças reais. O meu acompanhamento é para você, mulher, que está exausta de viver no piloto automático, que quer resultados rápidos e definitivos, que está pronta para virar a chave e assumir o controle da sua vida. O seu eu mais seguro, realizado e próspero, ele já existe. Só precisa ser desbloqueado. Chegou a hora, chegou a sua hora dessa transformação. Emocional, mentalidade, relacionamento, produtividade. Mudou tanto assim que é até difícil eu reviver isso na minha cabeça. Então, o que me fez continuar o acompanhamento? O que me fez continuar foram os resultados. Eu obtive resultados assim excelentes. Assim, eu descobri que eu sou potência, que eu posso direcionar a minha vida, eu posso ser aquilo que eu quiser ser. E mudança, porque tudo isso desencadeou diversas mudanças, como eu citei aqui, relacionamentos familiares, amorosos, com amigos, tudo mudou, sabe? E eu me vejo novamente como uma nova pessoa. Mudar sua perspectiva. Isso refletiu bastante na minha vida pessoal e profissional. Na minha vida pessoal, por conta de como eu enxergava meus relacionamentos, como era meu relacionamento com minha mãe, como eu me relacionava com as minhas amizades. Sinceramente, eu tive muitos ganhos. Mudança é porque eu abri meu horizonte. Eu já não tenho mais a reatividade que eu tinha antes. Eu já consigo aceitar determinados comportamentos que eu tenho. Então, a vida ficou mais leve pra mim. Me autoconhecendo foi quando eu comecei a aprender a gostar de mim. Então, é muito bom gostar de si. Cada vez eu quero conhecer mais, sabe? Cada vez eu quero, por isso que eu disse que eu não quero ter um relacionamento agora com ninguém, porque eu quero melhorar o meu relacionamento comigo. E me tornar uma mentora de resultados que gera transformação real na vida das pessoas, conduzindo vidas a um próximo nível num processo prazeroso de autodescoberta e transformação. E o primeiro fator que me fez me tornar quem eu sou hoje é o fato de que eu já estive do outro lado. Já me encontrei totalmente perdida, sem ver solução em nada. A família não podia ajudar, o médico não me ajudava, psicólogo não me ajudava. Já estive em um verdadeiro estado desesperador. E hoje eu posso só agradecer por isso, pois foi esse conhecimento, o do desespero, a vontade de morrer, de sumir, de acabar com tudo aquilo, que se tornou aprendizado e que me fizeram chegar na fonte de transformação que eu sou hoje. Lembro que ainda na época da faculdade de psicologia, quando meus sintomas já davam sinais, eu pensava que se eu não podia descrever o que eu sentia, porque era uma dor tão absurda, que não existia nada nesse mundo real que a gente pudesse dizer como é. Só quem vive sabe o que eu estou falando. E garanto que minha experiência com a depressão e a ideação suicida não deve ser igual a de mais ninguém,
Ainda assim, eu pensava que o fato de sentir na pele poderia me fazer uma psicóloga melhor. Porque se eu tenho uma noção mais aproximada de quem passa por isso, então eu posso ser mais qualificada para curar. Era assim que eu pensava no período ainda da faculdade, lá há muitos anos atrás. E no futuro isso se confirmou. Bem, e para você entender tudo o que eu quero passar aqui, acho que você precisa conhecer um pouquinho da minha história. Não a minha história desde quando nasci, acho que será suficiente contar a minha história de como começou a minha caminhada até chegar ao método que desenvolvi e utilizo hoje. Um método de acompanhamento que eu criei juntamente com os livros, a faculdade, os mentores, que puderam me ensinar, unindo a minha experiência com o adoecimento psíquico e minha dedicação pessoal em querer transformar vidas. Eu sou Núbia Barreto, sou psicóloga, neuropsicóloga e mentora de mulheres. E vou te levar nos próximos instantes para um passeio num conjunto de conhecimentos extraordinários. Conhecimentos esses que apliquei na minha pura e já conduzi milhares de mulheres a curarem, a mudarem sua mentalidade, prosperarem através do meu método. Então, se você também se sente uma pessoa perdida, confusa, sente que sua vida está estagnada, tem aquela sensação de que nada dá certo, vira e mexe está no meio de algum conflito, ou então é aquela pessoa que se vê apática, sem reação, deixando a vida levar, com dificuldade de ter suas coisas, de realizar as coisas que você deseja, ou mesmo dificuldades financeiras, passando por conflitos familiares ou no relacionamento amoroso, a vida está aquela insatisfação? Pois bem, você está no lugar certo. Esse aprendizado é para você. Eu já me vi exatamente assim, ou até pior. Porque eu me via sem rumo, sem apoio familiar, porque ninguém entendia o que estava acontecendo comigo. Porque eu era, antes desse momento, uma pessoa prática, obstinada, sensata, super produtiva, super bem-sucedida, e da noite para o dia eu apareço com uma sucessão de atitudes atípicas. Todos achavam que os conflitos que eu vivia era por ter me tornado, da noite para o dia, uma pessoa irresponsável, preguiçosa, desorganizada, egoísta, improdutiva. Os outros diziam, isso é só uma crise, vai passar. A maioria não sabia 1/3 do que se passava comigo, porque eu não conseguia contar ou demonstrar meu verdadeiro estado, porque era desesperador. Era uma sensação tão angustiante que eu cheguei a acreditar que nada podia me tirar daquilo, que aquilo não ia acabar nunca. Eu pensei de verdade em desistir da existência muitas e muitas vezes. Sim, passou pela minha cabeça tirar a minha vida. E quando essa ideia vinha, eu buscava forças para pensar em meus filhos, que eram pequenos na época. Foi o que me impediu de tentar. E se você vem procurando uma solução, vê vários conteúdos na internet para tentar sair dessa, ou pensa em procurar uma ajuda profissional, um psicólogo ou terapeuta, e eu posso apostar que você deve estar se vendo diante de uma dessas 3 situações. Das 3, uma. Você sabe que precisa mudar sua vida de alguma forma, mas não sabe por onde começar. A sensação de estar perdido é constante e a cada tentativa frustrada de mudança, surge o pensamento, talvez minha vida seja assim mesmo. Você vê pessoas conseguindo transformar suas realidades, mas sente que você é mais difícil, que com você é mais difícil. No fundo, se pergunta se realmente existe um caminho que funcione para o seu caso. Outra, você já tentou buscar ajuda, mas nada pareceu resolver de verdade. Já tentou algumas soluções, buscou informações, talvez tenha seguido algumas recomendações, mas nada trouxe uma mudança real e consistente. Você até cogita investir em algo mais direcionado, mas tem receio de perder tempo e dinheiro com algo que não traga resultado. Afinal, já ouviu muitas opiniões contraditórias e não quer mais se frustrar. Ou você até já tentou outros caminhos, mas não conseguiu dar continuidade. Sabe que mudanças exigem compromisso, já se abriu para algumas possibilidades, mas algo sempre interrompe o processo.
falta de tempo, falta de recursos, dúvida se realmente funciona. No fundo, sente que precisa de algo diferente, algo que se encaixe na sua realidade e faça sentido para você, sem fórmulas prontas ou promessas vazias. Pois bem, sei exatamente como é. Eu, particularmente, me encaixava bem nessa terceira hipótese. Minha desordem mental era tamanha que eu não conseguia ficar em nenhum tipo de acompanhamento que eu me propunha. Passei por vários psicólogos, terapeutas, grupos de apoio. Tinha um pouco de melhora, mas não durava muito. E olha que na época eu era estudante de psicologia, o que não faz muita diferença, ou nenhuma diferença, se vocês querem saber. Agora, uma coisa eu consegui descobrir fazendo esses acompanhamentos. Descobri que eu tinha adquirido uma fobia a tudo que estava associado a obrigações. Para você ter uma ideia, eu não conseguia fazer compras no supermercado. Eu entrava, pegava o carrinho, ficava rodando, pegava um produto, devolvia para a prateleira. Não conseguia decidir sobre o que escolher. Aquilo ia me dando uma angústia tão grande que eu saía sem levar absolutamente nada. Qualquer coisa que a minha mente entendesse como uma obrigação ou responsabilidade me gerava angústia, ansiedade, ataque de pânico e tudo que vocês possam imaginar. Se você convive com sintomas de ansiedade, depressão ou fobia, você sabe do que eu estou falando. Você tem alguma situação que lhe gera muita angústia? Pode ser ficar perto de alguém, pode ser ficar no meio de pessoas em geral, pode ser mesmo quando você está navegando na rede social e bate aquela angústia, pode ser não conseguir encarar um trabalho ou uma situação de mudança, que aí a angústia vem. Sei bem como é isso. Eu fui depressiva, remissiva, durante ao menos 3 anos. Isso mesmo. Lidei com a depressão, ansiedade, fobia por muito tempo. Buscando tratamentos com médicos, com fármacos, psicólogos e terapeutas por um longo período, sem me sentir curada de verdade. E só mais tarde, muito mais tarde, depois de muito estudo, eu vim entender o significado desse termo curada de verdade. Que só um outro momento para a gente aprofundar nesse assunto. Mas é isso. Nesse período eu me tornei uma pessoa funcional. Depois de tantas intervenções e buscas, eu me tornei uma pessoa funcional, que eu conseguia fazer as coisas, já conseguia ter alguma produtividade, mas virava e mexia, qualquer situação que me sentia cobrada me fazia ter recaída. Fora que minha vida ainda estava totalmente caótica, com muitos problemas. Meus sintomas depressivos tiveram início ainda quando eu era casada. Depois que me separei, eles aumentaram. E com eles vieram vários outros problemas. Dívidas, pressão de credores, redução em mais de 50% da minha renda, conflitos com o ex-marido, com a família, com a minha família, com a família do meu ex-marido, meus filhos afetados pela separação, que não foi nada tranquila. Então eu percebi que eu sempre tinha motivos para ter recaídas. E não conseguia fluir na vida de jeito nenhum. Eu dava 10 passos para frente e voltava 11, sem sair do lugar. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque foi toda essa situação que me levou a encontrar uma forma de me autorregular e conseguir, depois de reproduzir esse conhecimento em meus atendimentos, ajudando primeiro dezenas, depois centenas e hoje milhares de pessoas que já foram impactadas pelo meu método e encontraram o ajustamento que elas precisavam, ensinando-as como fazer isso de forma didática mesmo, o beabá da autorregulação. Foi assim que eu me tornei especialista nessa didática. Como psicóloga e especialista em neuropsicologia, eu sabia que havia algo a ser feito e tive que me desdobrar para entender o que de fato levava as pessoas a tão sonhada cura sem remissão, sem recaídas. A maioria dos profissionais tenta mudar o comportamento limitador da pessoa usando abordagens que focam
apenas na força de vontade, na motivação temporária ou em ações superficiais. Focam no sintoma, não na causa. E isso pode incluir você ouvir frases do tipo: você só precisa de disciplina. E aí ele ignora que a mente funciona por padrões inconscientes e que sem reprogramação o comportamento vai voltar. Ou do tipo: basta trocar um hábito ruim por um hábito bom. Deixa de considerar que hábitos não são substituídos à força, mas sim dissolvidos com entendimento profundo da mente. Ou você pode ouvir: o problema é a falta de comprometimento, você não se compromete. E aí faz a pessoa se sentir culpada por não conseguir mudar, ao invés de ajudá-la a entender os mecanismos que fazem ela repetir o padrão. E tem aqueles que dizem assim: pense positivo e tudo muda. E aí ignora que a mente trabalha por repetição e crenças enraizadas. Se entender como o cérebro processa as mudanças, o pensamento positivo vira uma tentativa rasa, vazia, não vai adiantar de nada. E aí qual é o resultado? As pessoas se sentem frustradas e acham que são o problema e voltam ao ciclo de sabotagem sem buscar realmente uma solução e um método que faça elas mudarem de verdade. Através do método Bioatitude, o meu método, a sua mudança não é a força. Eu levo você a entender como a mente realmente funciona e, a partir disso, o comportamento se transforma naturalmente. Sua mente não está contra você. Ela só está rodando um programa antigo. Eu ensino você que a repetição de padrões não é falha pessoal, mas é um código mental que pode ser atualizado. Mudar não é sobre forçar, mas é sobre entender o que te mantém preso naquilo. Esse aprendizado acontece através de muitas técnicas, analogias poderosas para desbloquear a sua compreensão e permitir que a mudança aconteça sem resistência. Seu cérebro ama economizar energia. Por isso, mudar precisa ser algo que ele entenda como vantajoso. Em vez de exigir esforço cego, eu te ensino como fazer pequenas mudanças estruturais que o cérebro aceita. Antes de tentar mudar um hábito, você precisa entender do que ele está tentando proteger você. Em vez de atacar o comportamento, nós vamos juntas dialogar com sua própria mente, encontrando um novo caminho que respeite a sua história. Conclusão: forçar mudança sem entender a sua mente gera frustração, recaída, culpa e aí mais do mesmo. Através do meu método, o método Bioatitude, eu levo você, eu ensino a sua mente a se reorganizar. Isso gera transformação real e sustentável a longo prazo, para a vida toda inclusive. E essa é a revolução que o meu método traz. Para chegar nessa estrutura de transformação que leva você a eliminar comportamentos limitantes, ressignificar suas crenças, tornando você mais produtiva, mais criativa, poderosa e promissora, eu me aprofundei em muitos conhecimentos da neurociência ocidental e oriental. Através de estudos como a psicanálise, a gestalt terapia, a terapia sistêmica, a biosistêmica, a psicologia integrativa, self-healing e práticas da neurociência, como a programação neurolinguística, busquei os maiores mestres e cientistas que estudam a mente e o comportamento humano, como Ken Wilber, Joseph Murphy, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Gabor Maté, Caroline Myss, Lisa Rank, Tony Robbins e tantos outros. Nessa jornada, mergulhei profundamente em seus ensinamentos e fui expandindo os meus estudos, fazendo dos meus acompanhamentos um verdadeiro laboratório de resultados, com os registros e a medição do que realmente funcionava nas mulheres que eu acompanhava. E fui presenciando um sucesso na melhora de diversas patologias, e não só as psicológicas. E assim, com a contínua aplicação dos conhecimentos que fui adquirindo, eu compreendi que os resultados de transformação permanente nas mulheres que eu acompanhava consistia no modo como eu conseguia fazer com que elas compreendessem
o que as prendiam e a levava às limitações, ao sofrimento e à confusão. Eu costumo dizer que, quando sabemos o que nos prende, já podemos nos libertar. Porém, preste atenção nesse detalhe. Ter consciência do que te prende não é suficiente para essa libertação. E fiz uma longa caminhada para entender o que exatamente me levava a ter os ótimos resultados de transformação com as mulheres que eu acompanhava. E comecei a controlar e medir os resultados. O tempo que cada uma levava para internalizar o que a sua mente consciente já sabia. Medir os momentos de recaída. Investigar os disparadores para o comportamento que parece que já estava extinto, mas aí voltava a acontecer. E fui criando mecanismos de controle com base nessas observações. A melhora das mulheres acontecia a partir do aumento da consciência corporal, da percepção de valores e entendimento de mundo, envolvendo-as e provocando resultados surpreendentes. Eu já tinha ali muitas informações de controle, mas ainda não conseguia fazer a aplicabilidade das minhas descobertas para um método que pudesse reproduzir em todas as mulheres. E foi aí que eu me vi na necessidade de voltar aos estudos de padrões de comportamento e comecei a pegar os conceitos e trazer para uma linguagem o mais acessível possível para a compreensão das mulheres que eu acompanhava. E aí, surpreendente. Eureka! As emissivas dos comportamentos nocivos começaram a ficar mais e mais distantes e até mesmo a se extinguirem. Em outros casos, a consciência do comportamento limitador e logo o entendimento deles começavam a aumentar. E nesse processo foi que eu aprendi que eu precisava usar os mesmos dispositivos que implantavam, que fazia você aprender os comportamentos nocivos para implantar novos padrões de comportamento. E me caiu a ficha de algo que o meu processo de cura já havia me mostrado. Que a resposta está dentro e de que cada pessoa tem os próprios recursos para a sua cura. Os próprios recursos para a sua regulação, os próprios recursos para o seu ajustamento. Mas aí vem uma outra dúvida. Como fazer as pessoas encontrarem essa tal resposta interna? Já que ter consciência dos comportamentos nocivos não era suficiente para a mudança. Não suportavam a mudança, apenas a pessoa saber que tinha uma crença limitadora e que tinha um comportamento nocivo. E aí é que entra utilizar os mesmos dispositivos que levaram à construção do comportamento nocivo, do comportamento limitador. Todo comportamento, bom ou ruim, você aprende por repetição. Depressão é comportamento aprendido, ansiedade é comportamento aprendido, fobia é comportamento aprendido, os vícios são comportamentos aprendidos, a insegurança. Da mesma forma que a alegria, a satisfação, a gratidão, a motivação, a disciplina, todos são comportamentos aprendidos. E foi nessa jornada de aprimorar os meus atendimentos, esse grande laboratório que era o meu consultório, que eu construí o método Beatitude. Um esquema, uma estrutura que ensina você a mudar sua mentalidade de forma definitiva. Onde eu levo pessoas comuns, sem nenhum conhecimento sobre a mente humana, sem nenhum conhecimento sobre a neurociência, sem nenhum conhecimento sobre adoecimento mental, sem nenhum conhecimento sobre padrões de comportamentos, a curar-se, a identificar os seus padrões limitadores e a curar-se, a se ajustarem, a se regularem de forma que elas se tornem mais produtivas. E isso é maravilhoso. O único método de organização mental que reúne recursos da neurociência ocidental e oriental, promovendo mudanças de comportamento definitivas, levando pessoas a se tornarem mais produtivas e com mais controle de suas emoções. E logo, com melhores decisões, em passos simples e fáceis de serem aplicados, unindo vida prática a técnicas neuropsicológicas e psicossociais. E é destinado a pessoas que se encontram desmotivadas, sem ânimo, com falta de foco, com dificuldades de mudança de hábito, que necessitam encontrar um propósito e se tornar mais promissoras nesses tempos em que, minhas colegas, diga aí, que organização pessoal e hábitos saudáveis são essenciais para a evolução profissional, pessoal, longevidade e qualidade de vida. Eu indico para todo mundo. Eu gosto muito do acompanhamento de Núbia, porque ela não é apenas uma psicóloga que faz ali aquele acompanhamento com você.
ela é uma psicóloga acadêmica, então ela busca, ela pesquisa, ela estuda mesmo, sabe? Ela tem afinco. É muito prazeroso ver alguém que, além de inteligente, é esforçada naquilo que faz. Então ela busca muito, ela explica por que você está usando aquele atendimento, ou aquele procedimento, aquela técnica em específico, por que é importante, como é que o seu cérebro vai se portar diante daquilo, o que acontece a longo prazo. Não é tipo, faz isso que você melhora. Não, nada vazio e nada rasteiro. Ela sempre é bem profunda nas explicações, ela sempre traz um panorama bem extenso sobre aquilo que ela propõe. E isso, com certeza, é uma excelente experiência no processo. O Bioatitude é como misturar a precisão da neurociência com a intuição da filosofia, o pragmatismo da estratégia com a profundidade da bioterapia. É onde ciência e experiência humana se encontram para criar mudanças reais. É a clareza que as técnicas e esse acompanhamento me traz, a clareza de como eu posso enxergar as coisas, de como eu posso melhorar minha percepção sobre as coisas, de como eu posso melhorar minha comunicação com as outras pessoas. Então, eu acredito que esse seja um dos fatores que me fez continuar com esse processo. Eu juntei conceitos da neurobiologia, comunicação celular, reprogramação mental, comportamento humano e desenvolvimento pessoal. É como se eu pegasse o que há de mais técnico na ciência da mente e traduzisse para uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na vida real. Meu método une o rigor da neurociência com a leveza da linguagem simbólica. Eu combino a exatidão dos estudos sobre o comportamento humano com a flexibilidade das metáforas que fazem a mente entender o que antes parecia impossível. E a programação neurolinguística me trouxe um ganho muito grande. A meditação, eu não meditava, eu achava que meditava uma coisa de louco, que eu ia parar em outra dimensão, que eu ia fazer outras, sei lá, eu pensava tudo de ruim da meditação. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer a meditação, a parar, a pensar em mim, no meu eu, né, a fazer todas as terapias alternativas que foram me passadas, os questionários, me fazer pensar sobre mim, porque eu sempre pensava só nos outros. Eu não pensava sobre mim. Tudo que era meu eu guardava numa caixinha bem escondidinha e sofria calada. Enquanto muitos focam apenas em motivação ou técnica, eu combino algo inusitado: o funcionamento cerebral, a reprogramação emocional e estratégias práticas para mudar hábitos. É ciência e vivência andando juntas. Tiveram algumas técnicas que eu realmente me surpreendi, né? Como a questão de você revisitar o seu passado, a técnica de você fazer de você percepção, de você criar o que você quer, o ambiente que você quer, que você deseja, e tudo isso que você joga para o universo, você vai receber em troca. Eu ensino como promover mudanças de comportamento usando sua biologia e comunicação celular, associada a atitudes necessárias à mudança, fazendo isso com prazer e ótimos resultados. De uma maneira única, eu levo você ao cuidado com a sua saúde, com mudanças incríveis no humor e na qualidade de vida de quem segue o método. Em minha prática profissional, aumentar a capacidade das pessoas de promover sua própria organização mental através do método é estimulante e encorajador. As técnicas e ferramentas que fizeram maior diferença para mim. Núbia me mostrou o mundo da parte das frequências, da autoaceitação, de me responsabilizar sobre as coisas. Tudo combina ciência e intuição, lógica e emoção, técnica e transformação. Porque mudar não é só um processo mental, é um código que precisa ser decifrado. Aqui, a neurociência encontra a bioterapia. E mudança de comportamento se torna processo natural, não forçado. E um processo de autoconhecimento, de você conseguir se entender, você conseguir reviver, revisitar algumas situações, algumas sensações, alguns sentimentos que você, por conta da vida, você deixou para trás, e isso ainda lhe traz angústia, lhe traz sofrimento. Você entender por que isso ainda continua ali. É um processo muito interessante, assim, o processo de você, desse estudo do comportamento humano, do seu comportamento, do porquê que você reage às coisas, porquê que você criou esses padrões de comportamento. Então,
Eu acho que é muito interessante. Eu continuo nesse processo e quero continuar aprendendo mais e me dedicando a esse autoconhecimento. O Bioatitude é a mentoria que leva mulheres a transformar os seus padrões emocionais e mentais para viverem com mais autoconfiança, segurança e prosperidade. O Bioatitude é a rota que vai te tirar do ciclo de frustração e te colocar no caminho do amor próprio, de relacionamentos saudáveis e uma mentalidade próspera. Você já parou para calcular o quanto investiria ou investe em terapia convencional para alcançar uma verdadeira transformação? Uma terapia convencional com um profissional altamente qualificado de alto padrão custa entre R$ 1.200 e R$ 2.400 por mês. Isso significa que, em um ano, você investiria entre R$ 14.400 e R$ 28.800. E muitas vezes levaria anos da forma tradicional para alcançar mudanças profundas e definitivas. Agora, imagine ter acesso a um método que acelera essa transformação, trazendo ferramentas práticas, estratégias eficazes e técnicas avançadas que você pode aplicar no seu dia a dia para mudar padrões, ressignificar crenças e finalmente tomar o controle da sua vida. Com o meu programa, você não precisa esperar anos para ver mudanças. Você tem um caminho direto para os resultados que deseja, com um investimento infinitamente menor e com a vantagem de ter um método estruturado para a sua evolução. A escolha é sua. Continuar no caminho longo e incerto ou investir na sua transformação de forma estratégica, consciente e eficaz. O Bioatitude é a revolução mental que vai te transformar na protagonista da sua própria vida. E se eu te dissesse que a mulher que você deseja ser já existe aí dentro, só está soterrada por camadas de dor, dúvidas e repetições? Você sente que duvida de si mesma, mesmo quando todos dizem que você é incrível? Você sente que vive repetindo os mesmos padrões emocionais que destroem sua paz e seus relacionamentos? Você sente que já tentou 1000 caminhos, mas nada realmente muda lá no fundo? Então pare tudo e ouça. A mentoria Bioatitude não é mais uma promessa vazia. É um método vivo, profundo, transformador. É um caminho mais direto para autoconfiança inabalável. Aquela que te faz dizer sim ou não sem medo de desagradar. Domínio emocional não é para controlar sentimentos, mas para ser livre dentro deles. Mentalidade próspera para atrair o que é leve, verdadeiro e abundante na sua vida. Cura de verdade. Traumas, ansiedades, bloqueios dissolvidos na raiz. Isso não é autoajuda, é neurotransformação. Um método único que integra neurociência ocidental para reprogramar sua mente em um novo padrão, sabedoria oriental para restaurar o seu equilíbrio emocional e psicologia aplicada com resultados práticos e reais no seu dia a dia. Para quem é esse método? Para você, mulher. Você que está cansada de viver no automático, que sabe que nasceu para mais, mas ainda não acessa esse mais. Para você que está pronta para virar a chave e assumir a própria força. Você não precisa se consertar, você só precisa se libertar. Chegou sua hora. E aí, vamos juntas se libertar? Eu te guio para desinstalar programas limitadores que te impedem de progredir e prosperar, reprogramando sua mente para uma nova percepção de vida, mais autêntica, mais potente, mais assertiva e mais realizadora. Chegou a hora de assumir o papel principal da sua própria história. Torne-se a grande protagonista da sua vida. Venha para o Bioatitude, que é um universo de autoconhecimento, potência e transformação. Agora, para quem quiser se aprofundar nisso e ter acesso, entender um passo a passo de como implementar isso com o meu acompanhamento, como trabalhar esse músculo parado ou que está fazendo um exercício de forma errada, que é o seu cérebro. O músculo, ele cresce quando ele se desgasta.
Porém, o músculo também chega em seu estado de platô, que é um estado de estagnação, e não cresce mais. Por isso é necessário novas formas para voltar a crescer. Diminuir a intensidade ou aumentar, diminuir a carga ou aumentar. O Bioatitude é como um treino de musculação para a mente. Assim como o músculo precisa de estímulos e repetição para crescer, a mente precisa de novas conexões para mudar. E eu ensino como treinar seus pensamentos e emoções da mesma forma que você treinaria seu corpo, com método, consistência, compreensão profunda. Através do meu método, eu levo você a traduzir o invisível a algo tangível. Enquanto muitos explicam conceitos abstratos de forma complicada, eu trago para o concreto, para o palpável. Uso o que as pessoas já conhecem, o corpo, a tecnologia, o mundo ao nosso redor, para explicar aquilo que parecia inalcançável. Aquilo que não está dando certo em sua vida é totalmente explicável. Ciência, tecnologia, comportamento e energia, tudo está conectado. Eu misturo o que poucos misturam. A lógica do funcionamento do corpo com a energia dos centros vitais, a biologia celular com o comportamento social, a frequência vibracional com a tecnologia Bluetooth, por exemplo, porque tudo que existe segue padrões e entender esses padrões é a chave para transformar a mente e a vida. Você já está conectada a tudo, só precisa sintonizar a frequência certa. A rede mundial de computadores não é tão diferente de nossa consciência coletiva. O que chamamos de coincidência nada mais é do que sincronicidade. Você apenas precisa aprender a acessar essa rede interna. E eu te mostro como fazer isso. A ansiedade é o apocalipse. A depressão é a história. Ansiedade é a espera pelo futuro. Um alerta constante para algo que ainda não aconteceu. Depressão é a prisão no passado, revivendo histórias que já deveriam ter sido arquivadas. Ambas se manifestam no corpo. A ansiedade aperta o estômago, a depressão pesa na base da coluna. E se o problema está no corpo e na mente, a solução precisa envolver os dois. O método Bioatitude não tem nada de convencional. Eu traduzo o abstrato para o concreto. Minha abordagem traz uma visão única e profunda sobre mudanças de comportamento ainda não vistas. Você pensa, sente, acredita, nega, aceita, rejeita simultaneamente 24 horas, até mesmo enquanto dorme. Com base nesses processos, você vai deliberando sobre cada mínima decisão sua. Você, eu, todos nós nem sempre somos conscientes do porquê tomamos as decisões que tomamos. Mas é inevitável estarmos atentos aos nossos próprios filtros de percepção, com base em tudo que já foi experienciado. E são esses filtros que definem o grau de dificuldade que temos em decidir minimamente sobre tudo. E nesse mundo de infinitas possibilidades, cada pessoa vai ter um repertório de necessidades que as guiam em sua tomada de decisão e, consequentemente, em suas ações. A mentoria Bioatitude é isso, um acompanhamento já testado e comprovado, que transforma suas crenças limitantes em uma mentalidade poderosa e de prosperidade. Totalmente online, com acesso imediato, onde você vai poder ser acompanhada por mim em qualquer lugar, do Brasil e do mundo. A mentoria Bioatitude, onde eu aplico o método Bioatitude de bioterapia, é feita da seguinte forma. A mentoria Bioatitude dura 6 meses, mas eu te garanto, em bem menos tempo sua mentalidade já vai estar muito mais fortalecida, executora e transformada. A cada semana temos um encontro com uma comunidade de mulheres que, assim como você, querem ser mais bem resolvidas, protagonistas da própria vida. É uma verdadeira egrégora de poder feminino vibrante. Além disso, você vai contar com uma atividade assistida semanal, com o suporte das BioAngels, nosso time que garante que ninguém fique para trás. Logo no início, passamos por uma fase incrível, o diagnóstico mais desafio, onde identificamos sua crença limitante dominante e traçamos um desafio personalizado para facilitar sua transformação de forma leve e eficaz.
Durante a jornada, temos workshop da bioexecução ao vivo, com convidados especiais, mentoradas de sucesso e dinâmicas poderosas que elevam seu nível de consciência e ação. A cada marco conquistado, celebramos com as oficinas dos biomarcos, que te ajudam a aplicar o que foi aprendido de forma prática. Você também terá acesso a bioanálise individuais, encontro surpresa do BioFlow, focado nas dores mais fortes do grupo, monitorias individuais com os BioEnds ou BioHelp, e uma biocomunidade para trocar experiências e se manter conectada. E ainda tem o Biotribo, um encontro que reforça o sentimento de pertencimento e impulsiona seu processo de desenvolvimento. E a Biotrilha da Biomentorada, que é um mapa de evolução com todos os recursos organizados por fase, para você ter mais autonomia e clareza no seu caminho. A mentoria Bioatitude é uma experiência transformadora, conduzida com muito amor, responsabilidade e um compromisso genuíno com sua evolução. Feita por uma mentora com mais de 20 anos de experiência em transformação pessoal, onde já atingi milhares de mulheres. E aqui está um dado impressionante. Eu mantenho uma taxa de mais de 7 anos em que 90% das mulheres que eu acompanho renovam o acompanhamento. Sabe o que isso significa? Que a transformação aqui não acontece pelo medo ou pela dor, mas porque o autoconhecimento se torna um prazer viciante. Quando você começa a se entender de verdade, você não quer mais parar, você se apaixona por você. Isso é um caminho inteligente para a sua transformação. Fazendo um comparativo com uma terapia convencional com um profissional altamente qualificado de alto padrão, que custa entre R$ 1.200 e R$ 2.400 por mês, isso significa que em um ano você investiria entre R$ 14.400 e R$ 28.800 e muitas vezes levaria anos da forma tradicional para alcançar mudanças profundas e definitivas. Mas com meu acompanhamento, você tem acesso a um método estruturado que acelera a sua transformação e oferece ferramentas práticas, técnicas avançadas e um passo a passo eficiente para reprogramar os seus padrões, ressignificar suas crenças e construir uma nova realidade. Com um investimento muito menor, você não apenas economiza tempo e dinheiro, mas também conquista mudanças reais e duradouras com um suporte estratégico que te guia de forma consciente e eficaz. Essa é sua oportunidade de escolher um caminho mais rápido, mais inteligente e acessível para a sua evolução. Agora você pode estar se perguntando, será que essa mentoria é para mim? Se você sente que precisa mudar algo na sua vida, então isso é para você. O Bioatitude não é sobre um perfil específico de mulher, é sobre qualquer uma que quer entender como sua mente funciona e desbloquear seu potencial. Tenho mentoradas de diferentes idades, histórias e desafios, e todas encontraram no Bioatitude um caminho que fez sentido para elas. A diferença não está em quem você é hoje, mas em quem você quer se tornar. E se você acha que não consegue, te digo. Se você já tentou mudar antes e não conseguiu, o problema não foi você. Foi o método que não era o certo para você. Aqui você não vai precisar se forçar a mudar. Você vai entender sua mente e permitir que a mudança aconteça de forma natural. Já acompanhei mulheres que tinham certeza absoluta de que não conseguiriam, que se viam como casos sem solução. Hoje são exemplos de transformação. Você só precisa dar o primeiro passo. E se você acha que sua vida é corrida e não tem tempo, eu te pergunto. Se você não tem tempo agora para mudar o que te incomoda, quando terá? O tempo vai passar de qualquer forma, mas a diferença é, você quer continuar no mesmo lugar ou quer aproveitar esse tempo para transformar sua vida? Muitas das minhas mentoradas também achavam que não tinha tempo. Mas quando começaram, perceberam que com pequenas mudanças diárias, já começaram a sentir os resultados. Hoje, elas não vivem mais presas à desculpa do tempo, porque entenderam que cuidar da mente faz elas ganharem tempo, não perder.
E se você acha que não consegue ter disciplina em acompanhamento online, se fosse alguns anos atrás, eu até entenderia essa objeção. Mas hoje, vivemos num mundo conectado, onde aprendemos, trabalhamos e nos relacionamos de forma digital. A transformação não depende do formato, mas do conteúdo e da forma como ela é aplicada. A taxa de renovação da mentoria Bioatitude é de 90%. E 80% dessas mulheres só experimentaram do processo online. Se fosse um problema, esse número não existiria. O que importa não é aonde acontece, mas como você se permite viver essa transformação. E se a questão for dinheiro, eu preciso te perguntar: quanto custa para você continuar presa aos mesmos padrões? Quanto dinheiro, energia e oportunidades você já perdeu por não ter clareza e controle sobre suas emoções e ações? Muitas mulheres que entram na mentoria diziam que não podiam pagar naquele momento, mas hoje dizem que foi o melhor investimento da vida delas. Por quê? Porque quando você muda sua mente, começa a tomar decisões melhores, a produzir mais, a criar mais oportunidades. E esse investimento se paga muito mais vezes. E se você quer saber se serve para qualquer transtorno mental, entenda essa dúvida. Porque quem vive com um transtorno quer saber se vai se sentir seguro. E sim, meu método pode te ajudar. Não porque vai curar o transtorno, mas porque trabalha as raízes emocionais e mentais que muitas vezes estão por trás da forma como ele se manifesta. Imagine que o transtorno é como um software pesado rodando num sistema operacional cheio de arquivos corrompidos. O meu método não é o antivírus que vai apagar esse software, mas é como uma reformatação da base emocional e comportamental, para que o sistema consiga rodar com mais leveza. Ele atua na frequência vibracional da mente e nas memórias emocionais que alimentam o transtorno, o que é essencial para mudar o ciclo repetitivo de dor, medo, fuga e compulsão. A gente vai tratar a sua relação com você mesma, com seu corpo, suas reações, seus pensamentos. A partir disso, os sintomas deixam de comandar sua vida e você começa a sentir que tem mais espaço, mais escolha e mais poder de ação. E para quem não é esse acompanhamento, esse método não é para você que quer uma solução imediata sem esforço. Meu método, ele acelera a mudança emocional, mas exige que você pratique e se comprometa. Não é algo mágico que funciona sem a participação ativa. Você precisa se comprometer com o processo. Para você que quer substituir tratamentos médicos ou psiquiátricos de imediato. Embora meu método ajude na regulação emocional e mudança de padrões, ele não substitui medicamentos ou tratamentos clínicos para transtornos psiquiátricos graves, como depressão profunda ou transtornos psicóticos. Para quem não está aberta à mudança, pessoas que querem mudar, mas não estão dispostas a questionar suas crenças ou sair da zona de conforto, não terão os resultados esperados. Para quem está acostumado ou quer terapia tradicional, meu método não é terapia tradicional, é superior a esse modelo. Ele é baseado em bioterapia, reprogramação mental e autocura. Ele não segue um formato de uma terapia tradicional, como a psicanálise ou a terapia cognitiva comportamental ou qualquer outra que você já ouviu por aí. Para quem quer uma solução pronta, cada pessoa tem um processo único. Embora o método tenha princípios universais, os resultados variam conforme o histórico, a dedicação e a aplicação prática. Para quem quer eliminar todos os desafios da vida, meu método ensina como lidar melhor com desafios, mas não evita que dificuldades aconteçam. Ele capacita você a reagir de forma diferente e não a viver sem problemas. Para quem quer um milagre para a prosperidade financeira imediata, meu método fortalece a mentalidade próspera, mas não substitui ação prática, estratégias financeiras ou geração de renda. Sua transformação começa agora.
Se você quer sair da estagnação, despertar sua força interior, transformar limitações em ação e potencializar sua disciplina, esse é o momento de agir. Imagine poder melhorar seus relacionamentos, fortalecer sua autoestima, mudar sua mente até o seu corpo. Tudo isso com um método poderoso que realmente funciona. Assim que concluir a compra, você terá acesso imediato à sua avaliação diagnóstica para entender seu ponto de partida. A primeira etapa do método com um processo profundo de limpeza emocional e reprogramação mental para despertar a sua autopercepção. Exercício e técnicas que vão te ajudar a sentir, desde o primeiro dia, a transformação acontecendo dentro de você. Bônus incríveis que eu e minha equipe preparamos para você que entrar nessa turma. Não deixe para depois. Clique agora em Eu Quero Essa Transformação e dê o primeiro passo para uma vida com mais clareza, força e evolução. E eu confio tanto no poder desse método que te ofereço uma garantia inabalável de 7 dias para testar, sentir e vivenciar os primeiros resultados. Se dentro desse período você achar que não é para você, basta um e-mail e eu devolvo 100% do seu investimento. Simples assim, sem burocracia. E mais, garantia dobrada. Após os primeiros 7 dias, se você seguir o método, aplicar as técnicas e ainda sentir que não está avançando, eu te dou mais 7 dias para reavaliar sua decisão. Ou seja, 14 dias de acesso 100% livre de risco. Você só continua se realmente sentir que essa é a transformação que você busca. O risco é todo meu, a mudança é toda sua. Então, clique em Quero Essa Transformação agora e comece, venha para o lado de cá. Venha para o Bioatitude, um universo de potência e transformação. Eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada, na defensiva demais. Eu também não conseguia dizer não para as pessoas, então eu estava sempre querendo ajudar, dar o meu melhor, fazer de tudo, ultrapassar essa expectativa de dar o meu melhor. Então eu estava sempre passando dos meus limites. Eu me sentia sozinha, eu me sentia desgastada, eu me sentia sem nenhuma perspectiva de ânimo. E eu acreditava que todo o meu sofrimento era porque merecia. Eu me sentia completamente perdida, cansada, frustrada. Me colocava muito no papel de vítima. Eu me via presa em relacionamentos ruins, em amizades ruins, em relacionamentos familiares conturbados, porque eu não conseguia respeitar a mim mesma. Eu me colocava no lugar de que eu tinha que ser tudo, eu tinha que fazer tudo por todos para ser aceita. Se eu tava sofrendo, se eu tinha sido traída, divorciado, se eu não tava com um emprego bom, é porque eu fui uma pessoa ruim. Uma série de coisas que se repetiam, assim, na minha vida. Uma confusão, muitas coisas na cabeça. Eu sentia muita dor no estômago, eu sentia um desconforto absurdo, ansiedade, taquicardia, muita sudorese, eu vivia com pés e mãos suando. E eu me vi assim, sozinha, porque eu sempre me colocava para todos como a salvadora da pátria. Foi quando eu tava com os indicativos de estresse, doença ocupacional, foi um momento de virar a chave mesmo. E nós já tava todo mundo errado, que todo mundo era sacana. Para além de entender, eu acho que eu queria melhorar. Aquele relacionamento, as situações que eu vivia na minha família, tava tudo me adoecendo. Eu achei que eu ia parar, que eu ia deprimir, que eu ia entrar em depressão, que eu não ia conseguir mais. Eu fui procurar ajuda. Eu tava nesse cenário de eu não dou conta, eu não posso mais sozinha. Né? Que era uma escolha do outro, me tratar daquela forma. Eu gosto dessas práticas, que são fora do habitual, né? Fora daquela coisa mais tradicional. Gosto muito dessa visão de alguém que de fato tá ali procurando, estudando e não simplesmente me dando a fórmula mágica. A programação neurolinguística me trouxe um ganho muito grande. Núbia me mostrou o mundo da parte das frequências, da autoaceitação, de me responsabilizar sobre as coisas. Eu fiz aquele exercício de escrever 21 qualidades e eu poderia cada dia escrever mais uma, além das 21. Sim. E a primeira vez que eu fiz, eu tive dificuldade gigante de encontrar. Eu tive que ir para o Google para ler palavras de elogios para poder escrever, falar sobre mim. Então o que me surpreendeu foi esse leque de possibilidades, coisas que, por exemplo, eu nunca imaginei. Um resultado positivo, repetir algumas palavras, fazer reprogramação mental. Explicar por que funciona, como funciona e de onde veio aquilo. Acho muito importante compreender o caminho e os mecanismos. Para mim é muito importante, sou muito pragmática. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer a meditação, a parar, a pensar em mim, no meu eu, né, a fazer todas as terapias alternativas que foram me passadas, os questionários,
me fazer pensar sobre mim. E a transformação que eu tive com as metodologias de Nubia foi justamente nesse sentido, de conectar com o que eu sou. Se analisando, acho que até quando eu não tenho tempo, hoje em dia, quando eu não tenho tempo durante o dia para observar, à noite eu repasso algumas coisas que eu gostaria de ter feito diferente, algumas coisas que eu fiz que foram muito legais. Eu tenho feito muito isso. E eu fiquei chocada. Como é uma pessoa totalmente diferente. Nossa, eu me sinto outra pessoa. E assim, não é uma mudança que apenas eu vi. Outras pessoas ao meu redor viu essa mudança. Pessoas que eu não tenho até nem muito contato, assim. Hoje eu tenho uma aceitação muito grande pela minha pessoa. Eu acredito e eu tenho um grande potencial criativo, um grande potencial produtivo. Eu tive um ganho no meu trabalho muito grande. Dança é porque eu abri meu horizonte. Então, a vida ficou mais leve. Mudou, assim, radicalmente, porque eu entrar em qualquer tipo de briga porque eu queria ter razão. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. A emocional, mentalidade, relacionamento, produtividade. Mudou tanto, assim, que é até difícil eu reviver isso na minha cabeça. Eu tenho um relacionamento extremamente saudável com uma pessoa que é incrível e que só chegou pra mim porque eu estava aberta àquilo. E hoje eu confio muito em mim, eu já olho as pessoas olho no olho, eu já sorrio mais para as pessoas. E isso me trouxe um ganho muito grande. Essa questão da autoaceitação, ela é muito importante pra gente conseguir encarar os vários desafios. Sabe, o tempo de tristeza, ele diminuiu muito. O que fez eu decidir continuar no acompanhamento foi enxergar os resultados. E o acompanhamento tem me feito me enxergar de forma diferente. Como me conhecer todos os dias. O que me fez continuar foram os resultados. Eu obtive resultados assim excelentes. Eu vi essa firmeza em Nubia, essa força dela, e ela foi quem conduziu, né? E se não fosse esse jeito dela de ser forte, mas uma forte extremamente acolhedora, talvez eu não tivesse conseguido todos os resultados que eu já alcancei até hoje. Eu teria demorado muito mais, né? Me autoconhecendo foi quando eu comecei a aprender a gostar de mim. Reconhecimento, Acolhimento, O autoconhecimento, Amadurecimento, Paciência, abundância, renascimento, o aprendizado reencontro, aceitação do outro, confiança. mudança. e o merecimento. satisfação. sabedoria. Sim, com certeza indicaria. Eu indico pra todo mundo. Eu gosto muito do acompanhamento de Nubia. O seu autoconhecimento é um processo extraordinário. Indicaria sim. E esse processo faz com que você, pelo menos fez comigo, com que eu me conhecesse, eu entendesse. Aquela história de você precisa sair da ilha pra você enxergar a ilha é muito real. É importante você entender quem você é, você entender como se portar diante dos outros, entender os seus sentimentos. Isso me fez respeitar a minha história, respeitar o meu saber, tudo que fui, tudo que sou. Isso foi extremamente importante nesse processo de autoconhecimento. De acreditar no futuro, tentar enxergar as coisas com mais positividade e apreciar o que é pequeno. Encontrar felicidade nas coisas pequenas. A gente se vê pelos olhos dos outros, a gente não se vê pelos nossos olhos. E esse processo ajuda você a se ver com os seus olhos. Venha para o Bioatitude, um universo de potência e transformação.